Meus príncipes e minhas princesas, no vídeo de hoje eu venho-vos falar de um assunto super pessoal. É assim, sem dúvida o vídeo mais pessoal que eu trago aqui no canal e que foi imensamente pedido por vocês. Como vocês já viram pelo título, eu venho então dizer-vos, contar-vos, explicar-vos como é que eu ultrapassei a pior fase da minha vida até hoje e esperemos que seja até ao fim da minha vida, porque significa que eu vou ser uma pessoa relativamente feliz. Vocês já me fazem muitas perguntas desde que eu comecei o canal sobre este assunto e eu, indireta ou diretamente, vou sempre respondendo da forma que posso e dizendo que ainda não me sinto preparada, que ainda não chegou à altura e que, apesar de sempre ter tido a vontade de partilhar convosco, não estava de facto preparada, o que não acontece agora. Eu, felizmente e graças a Deus, já estou muito bem e sinto-me então preparada para ter esta conversa convosco, e não estou a ter esta conversa convosco só porque vocês me pediram, estou a ter também porque realmente a quero ter, porque quero ajudar-vos se vocês estiverem a passar por uma situação parecida ou simplesmente estiverem a passar por uma má fase, gente. Quero que vocês se sintam à vontade para falar comigo, para me mandar mensagem privada, para comentar aqui abaixo e eu vou com certeza ajudar-vos, porque depois desta etapa da minha vida eu sinto-me uma pessoa capaz de ajudar alguém com problemas assim mais graves. Logo num dos primeiros vídeos que eu gravei aqui no canal, eu acho que foi o vídeo de 15 factos sobre mim, o primeiro e único vídeo que eu fiz de factos sobre mim, eu contei-vos que eu criei o canal, ou seja, o que me fez no fundo criar o canal foi um problema de saúde que eu tive, que me apareceu e que de certa forma corrompeu demais a minha vida e eu deixei no fundo que tomasse demais a minha vida. E no fundo o canal na altura foi como um escape, foi um escape que me fez muito bem. Aliás, até hoje eu acho que sem o canal eu não conseguiria ter ultrapassado tudo isto de forma tão rápida, se é que foi rápido, mas eu acho que foi tendo em conta aquilo que é. E pronto, basicamente é isso. A pior fase da minha vida até hoje foi essa que passou, graças a Deus. Que é o facto de eu ter descoberto que tinha um problema de saúde. Então, para vos contextualizar assim mais ou menos nesta história, eu estudo arquitetura, estou agora no 5º ano e quando estava no 2º ano a fazer uma entrega, eu senti-me mal. Já eram pai 5 da manhã, eu fazia diretas em cima de diretas, era uma pessoa, como toda a gente na minha faculdade, que acreditava que isso me ia levar a melhores notas. E de facto leva muitas vezes, porque um projeto precisa de tempo, nós no nosso curso temos pouco tempo, então o tempo que temos para dormir usamos para trabalhar e apesar disso resultar muito bem no curso em si, depois resulta muito mal a nível pessoal e a nível de saúde mental, etc. E basicamente eu senti-me mal, eu tive imensos sintomas, na altura eu lembro-me que o primeiro sintoma que eu tive foi eu quase que desmaiei, sentia a minha cabeça muito tonta, sentia muitas dores de cabeça, sentia estalos a toda a hora, sentia dores e nessa noite eu entrei em pânico completo, eu achei que estava a ter um AVC ou coisa do género, porque com a ansiedade do momento e do problema eu sentia metade da minha cara, até acho que foi o lado esquerdo, nem sei se foi o lado esquerdo ou o lado direito, sentia-o paralisado, completamente paralisado, eu tocava e não sentia absolutamente nada, o meu coração imensamente acelerado. E pronto, eu fui então às urgências nesse dia, liguei à minha mãe que ficou completamente apavorada e foi ter comigo lá ao hospital e eles disseram que estava tudo bem, que era só ansiedade, que de facto eu não devia fazer diretas, não devia trabalhar a altas horas da noite e que o facto de eu estar muito cansada foi o que provocou a ansiedade, que por sua vez provocou todos aqueles sintomas. O que é facto é que eu acreditei, fiquei feliz com aquilo. Mas no dia a seguir eu voltei a sentir-me mal, o meu coração voltou a disparar, eu voltei a sentir tonturas, eu voltei a sentir um medo horrível de morrer, uma ansiedade enorme. E isto aconteceu no dia a seguir, como vos estou a dizer, no dia depois e durante 2 ou 3 semanas, eu todos os santos dias
à noite, fundamentalmente, me sentia mal, me sentia ansiosa, me sentia com o coração aos pulos. E aquilo já não estava a dar para mim. Eu ia todos os dias ao hospital, todos os dias, gente, eu ia para as urgências. Se não fosse por causa do coração, era por causa da cabeça, se não fosse por causa... Enfim, no fundo eu ficava extremamente ansiosa, eu metia na cabeça que me ia acontecer alguma coisa de muito grave e tinha que ir disparada para o hospital. Os meus pais que estavam cá em Barcelos tinham que ir para o Porto, fosse a que horas fosse, para o médico me dizer sempre a mesma coisa, que era: isto é ansiedade, estás muito cansada, fizeste 2 ou 3 diretas seguidas, não dormiste bem e agora estás com sintomas de quem está cansada e de quem está ansiosa. Eu nunca fui uma pessoa ansiosa, de facto, eu sempre fui demasiadamente relaxada e quem me conhece bem sabe isso. Eu sou muito distraída, sou muito relaxada, muito descontraída, portanto era estranho eu estar a sofrer de ansiedade, de facto. Mas nunca confiando, não é? Todos nós podemos sofrer de coisas que não esperamos sofrer, todos nós podemos sentir coisas que nunca esperamos sentir e eu melhor que ninguém sei disso agora. E realmente, por mais que os sintomas fossem muito fortes, eu tentei mentalizar-me a mim mesma: olha Maria, isto é mesmo da tua cabeça, isto é psicológico, tu ficas nervosa e estes sintomas começam a criar-se e tu tens que te acalmar. Pronto, muitos mais episódios destes aconteceram, em alguns eu controlei-me, em outros tive que ir ao hospital, noutros aliás tive que ir ao hospital, até que o meu coração acelerava com tanta, mas tanta facilidade, que eu não conseguia sequer subir umas escadas sem pensar que me podia acontecer alguma coisa. Ou seja, isto foi acontecendo aos poucos e sem eu me dar conta, a minha ansiedade deu cabo de mim e eu comecei a ter imenso medo de correr, imenso medo de praticar exercício físico. No fundo, comecei a ter imenso medo de tudo aquilo que provocava, tudo aquilo que fazia com que o meu coração acelerasse. Até porque não era um acelerar normal, eu não sei explicar muito bem, porque realmente naquele momento uma pessoa fica extremamente ansiosa. Mas o coração não acelera gradualmente, não é do género, vocês começam a correr, automaticamente o coração começa a acelerar para aguentar o esforço que vocês estão a pedir ao corpo. Não, era do género, eu estava completamente descansada e de repente o coração começava a acelerar muito e depois parava de repente também. E eu dizia isso lá no hospital e eles achavam estranho, mas continuavam a dizer: isso é ansiedade, isso não tem problema nenhum, tens que relaxar. E eu sempre nisto, até ao dia em que já não subia as escadas, ia sempre pelo elevador porque tinha medo que aquilo despertasse, o coração voltasse a bater muito depressa. Já não, houve uma altura em que nem dormia sozinha, vejam bem, eu tinha que pedir às minhas amigas ou ao meu namorado ou à minha mãe, a alguém para passar a noite comigo, porque eu estava completamente em pânico a toda a hora, com medo que aquilo me acontecesse. Eu deixei de comer muitas das coisas que comia porque tinha imenso medo de ter um problema grave de coração e que, de certa forma, comer coisas calóricas, gordurosas, pudesse fazer-me mal. Eu deixei de fazer imensas coisas e continuava a ir ao hospital, continuava, todas as vezes eu ia, e quando lá chegava, geralmente o coração já não estava acelerado, não é? E isto aconteceu uma, aconteceu 2, aconteceu 3, aconteceu 100, não sei bem, eu sei que foi um ano terrível. E vejam bem, gente, só passando um ano é que descobriram aquilo que eu tinha. E basicamente o que é que eu tinha? Eu tinha e tenho uma arritmia no coração que é paroxística, ou seja, é momentânea, não é uma coisa que esteja lá presente a toda a hora, não é um coração doente que, se vocês forem analisar agora, vai aparecer que eu tenho a arritmia. É uma arritmia que só aparece, só acusa quando realmente está em ação, ou seja, lá está, quando eu chegava ao hospital ela já não estava em ação, portanto eles já não conseguiam detectar nada. E basicamente é uma veiazinha mais pequenina, um veiozinho, um segundo veio, pelo qual o meu sangue, o fluxo do sangue corre no coração, alternativo, digamos, em vez de ir pelo o veio principal. E como esse veio é muito mais pequenino, faz com que o coração bata a 200, 300, e isto é verídico, gente, 200, 300, 400. Houve uma altura em que eu saquei uma aplicação para o telemóvel de medir o coração
E eu tentava que as pessoas acreditassem em mim. Eu dizia, gente, o meu coração está a bater a 300. E as pessoas, Maria, tu és louca, se o teu coração tivesse a bater a 300, estavas no chão, morta. E eu, não, mas está a bater, isto não é normal. E eles, o coração toda a gente acelera quando se faz isto ou isto. E eu, por exemplo, beber álcool ou beber café. E eu, não, gente, o meu coração está-me a sair pela garganta. E de repente parava. E sempre assim. No meu caso, eu tive muita sorte e azar, porque sempre me durou pouco tempo, o que é uma sorte, para eu me manter bem, não é? Sempre me durou tipo 2 minutos no máximo, mas é um azar porque foi o que fez com que demorasse tanto tempo a ser descoberto. Eu corri imensos médicos, imensos cardiologistas, neurologistas, psiquiatras e só realmente na 3ª cardiologista e até bem perto de casa, porque às vezes a gente vai procurar muito longe coisas que estão muito perto de nós. E realmente essa cardiologista percebeu que eu tinha um problema, fez-me um estudo eletrofisiológico e conseguiu apanhar a minha arritmia. Na altura eu fiz uma ablação, que é do género de uma operação ao coração, mas uma cirurgia ao coração, mas nada a peito aberto, é feito pela virilha, é feito de forma a laser, digamos assim, nada invasiva. Eu estava até acordadíssima na altura, estava bem de olhinhos abertos, nada de anestesia, só levei anestesia local. Foi, sem dúvida, gente, o pior momento da minha vida, assim, até hoje, a operação que eu fiz ao coração, porque eu senti tudo aquilo que aconteceu e foi muito doloroso. Foi muita felicidade, porque eu já me queria livrar daquele problema há algum tempo, mas foi muito doloroso ao mesmo tempo, porque bolas, eu só tenho 20 anos, não é? E eu não estava preparada para ser operada ao coração. Mas eu fico feliz porque eu hoje consigo falar deste assunto e mesmo do momento da operação assim estável. Aliás, é por isso que eu estou a comunicar convosco, porque eu sei que vocês me querem bem, sei que vocês têm curiosidade, sei que vocês podem precisar de ajuda. E basicamente eu hoje consigo falar nesse assunto sem qualquer tipo de mágoa, porque eu tenho uma qualidade fantástica que é, quando uma coisa me magoa muito ou me fere ou me marca muito pela negativa, o meu cérebro dali a meses ou anos esquece, tipo, limpou. Ou seja, eu neste momento, eu tenho consciência que sofri muito nesta fase, mas eu não consigo lembrar-me assim tão bem do sofrimento pelo qual passei, porque graças a Deus a minha cabeça apagou tudo. E eu decidi comigo mesma que só quando a minha cabeça fizesse isso é que eu também vinha aqui falar convosco, porque eu não quero fazer nada daqueles vídeos onde as pessoas choram e o lamentam, nada disso. A vibe do vídeo é completamente a contrária. É completamente a contrária. E pronto, de facto eu fiz essa ablação e fiquei muito contente, achei que o problema tinha passado, mas o problema não tinha passado, porque eu não tenho só esse veio, eu tenho alguns outros. E é um problema estrutural do coração que, apesar de não ser muito grave, não é muito grave, é uma coisa com os riscos que tem haver um problema no coração, não é? E pronto, basicamente estes eram os sintomas que eu tinha, e isto é um problema que aparece algumas vezes em pessoas, fundamentalmente pessoas da nossa idade, assim, pessoas jovens, adultas. Supostamente é quando esta arritmia se despoleta, e depois mais à frente, quando estudaram melhor o meu caso, perceberam que provavelmente desplotou naquela noite de entrega, porque eu estava muito cansada, não dormia há muitos dias, bebia café, comia coisas com muita energia e no fundo a arritmia que esteve sempre lá, mas que nunca se tinha manifestado, manifestou-se. E pronto, foi assim, por um lado ainda bem, porque ficamos a saber o que eu tinha. Mas depois da ablação eles descobriram então que não tinha passado e o meu pesadelo voltou. Descobriram que não tinha passado porque eu tive mais um ataque de pânico junto com a minha... Porque lá está, muita gente achava que era ansiedade porque os sintomas eram muito parecidos e porque quando eu me sentia mal do coração eu de facto ficava muito ansiosa. Ou seja, no fundo, todas as manifestações da minha arritmia foram também ataques de pânico, porque eu entrava em pânico, eu achava mesmo que ia morrer, e porque o coração acelerava tanto que eu mal conseguia respirar, começava a ficar muito sonolenta, quase a desmaiar, e isso tudo junto fazia com que eu pensasse, pronto, eu um dia destes vou desta para melhor, um dia destes vai-me acontecer alguma coisa e eu não posso estar sozinha, porque se isso me acontece quando eu estiver sozinha e não houver alguém que chame a ambulância a tempo, eu vou desta para melhor, era isso que eu pensava só. E vivi aí 3 anos quase num sufoco, gente, tipo,
a minha vida mudou assim a 100%. Eu não sei bem, lá está, eu não me lembro de tudo, mas eu lembro-me que era uma prisioneira deste problema. Este problema não foi só o problema em si, ele trouxe-me imensos problemas extras. Eu sempre fui, como vos digo aqui imensas vezes no canal, muito confiante, muito segura. Esse problema deitou-me abaixo a todos os níveis. Eu não conseguia estar segura em lado nenhum, eu não conseguia estar bem. Eu via os meus pais a sofrer e a não saberem o que fazer, e isso punha-me ainda com sentimento de culpa, digamos assim. E foi realmente uma fase terrível. E eu odiava cada médico ao qual ia, porque pensava que era culpa deles não perceberem e não descobrirem qual era o meu problema. Eu já tinha passado por tantos médicos, eles continuavam a dizer que não era nada e eu sabia, lá no fundo sabia que era alguma coisa. Eu queria não insistir, porque já parecia uma maluquinha a insistir naquele assunto, uma hipocondríaca, que de facto sou um bocadinho, é verdade. Mas de facto eu sentia-me meia maluca a todos os níveis, e acho que de facto passei ali uma boa altura em que eu estava assim quase a enlouquecer com o meu problema. Quase a enlouquecer com toda a gente, porque as pessoas, os meus amigos também ficavam tipo, oh Mary, tens que se controlar, não podes... E eu, mas eu não controlo isto acontece-me tipo de repente, e as pessoas, não, isso és tu que estás ansiosa, e eu pensava, mas eu não estou ansiosa, tanto que não estava ansiosa que isto me acontecia maioritariamente a dormir, ou seja, as arritmias, eu acordava com a arritmia e pronto, entrava em pânico e tudo mais, e era por isso que eu também associava muito a arritmia à noite. E lá está, realmente é uma arritmia que é provocada com qualquer coisa que possa de alguma maneira estimular o batimento cardíaco, ou seja, café, álcool, drogas, sei lá, falta de sono, comidas ou bebidas muito energéticas, correr, fazer exercício físico assim à pressão. Todas essas coisas são coisas que podem de facto provocar a minha arritmia. Não numa pessoa normal, ou seja, não deixem de fazer essas coisas vocês, não numa pessoa normal, isto numa pessoa que já tem de si, não é? E pronto, na parte da história em que eu estava, que foi na parte em que então descobrimos que eu tinha mais veios e que realmente era impossível estar a operar um a um, que nunca mais ia mexer daqui, não me ia fazer bem ao corpo e eu ia continuar com o meu mal-estar. Então eu comecei a tomar medicação, comecei a tomar o Concor, que é um medicamento para o coração, que no fundo serve para várias coisas, mas no meu caso serve, lá está, para controlar o batimento cardíaco e para quando ele quer engrenar naquela taquicardia, naquela arritmia, ele não consegue, ele volta atrás porque o medicamento está ali um bocado a fazer a pressão. Eu tomo uma dose super baixinha, não é nada tipo que os vossos pais e vossos avós tomam. Este medicamento é muito recomendado para pessoas que têm colesterol altos e assim, e eu sou o contrário, eu tenho colesterol super baixinho. Aliás, no início dei muito mal com a medicação por causa disso, andava tipo o dia todo como se fosse morrer. E pronto, comecei a tomar a medicação e aí a minha vida lentamente mudou a 100%. Não foi uma coisa do dia para a noite, não, foi muito trabalho meu, dos meus pais, dos meus amigos, do meu namorado, foi muito trabalho do medicamento também, do Concor e dos ansiolíticos, porque eu fui de facto acompanhada por um psiquiatra e por uma psicóloga que realmente acharam que era melhor eu tomar algum tipo de ansiolítico, porque a ansiedade em si também provoca a taquicardia. E eu estava sempre com tanto medo que me acontecesse que esse medo podia perfeitamente provocá-la e nós não queríamos isso, não queríamos nada disso. E graças a Deus, aos poucos e poucos, eu fui voltando ao sítio e digo-vos, gente, disso eu lembro-me na perfeição. Quando eu estava assim no pico de todo este problema, houve um dia, eu sou muito crente em Deus e todas essas coisas, mas houve um dia que eu pensei assim, eu vou viver assim para o resto da minha vida, eu já vi, não há solução para isto vai-me acontecer quando eu menos quiser, ou seja, quando eu tiver uma apresentação, quando eu tiver uma entrevista de emprego, quando eu tiver coisas que me façam ficar um bocadinho mais ansiosa, eu vou me sentir mal, eu vou perder oportunidades na vida por causa deste problema, ou pior, vai-me acontecer alguma coisa nova, porque eu tenho um problema de coração e sou muito nova e eu não sei lidar com isto, cada vez sei pior. E eu tenho a certeza que isto vai correr mal, ou seja, houve um dia que dentro de todo o meu otimismo eu pensei, não, isto não vai passar, tu tens que deixar de ter esperança e tens que perceber que isto não vai passar.
E de facto não vai passar, é uma coisa que não vai passar, que me pode acontecer agora enquanto eu estou a gravar um vídeo, que me pode acontecer amanhã, que me pode nunca mais acontecer, se Deus quiser. Mas é uma coisa que não vai passar e era isso que eu não estava a perceber também dentro de mim. O segredo não era de todo eu fazer de tudo para isto não voltar a acontecer, porque infelizmente isso não está nas minhas mãos. O segredo é, sem dúvida, aceitar que somos humanos, que temos coisas que infelizmente não controlamos e uma delas é a nossa saúde. E que quando nos dizem, olha, tu tens este problema de saúde, o máximo que nós podemos fazer e a única coisa que podemos fazer é ser o mais saudáveis possível, fazer o que o médico recomenda, aceitar e conseguir, acima de tudo, ser feliz e viver com o problema sem que ele nos defina. E por mais que eu quisesse que esse problema não me definisse, ele definiu-me durante muito tempo e a minha vida girou durante muito tempo à volta deste problema de saúde. E, gente, o que mudou desde essa altura até agora foi só aqui dentro, porque eu continuo com o mesmo problema, com a mesma probabilidade de ter arritmias e, no entanto, já estou há mais ou menos 2 anos sem me sentir mal. Ou seja, também vejam o tempo que eu precisei para recuperar. Estes 2 anos eu já estou a recuperar do problema em si, que pronto, começou no 2º ano da minha faculdade e eu na altura até pensei que não ia conseguir acabar o curso, porque eu fazia uma direta, sentia-me logo mal, eu ficava mais aflita numa apresentação oral, eu sentia-me logo mal. Foram anos muito complicados para mim, desde o 2º ano até... Basicamente é assim, eu não vou dizer que foi até o 4º, porque eu no 4º estava mal, mas já estava bem a recuperar-me, que foi o ano passado. Eu acho que foi fundamentalmente no 3º ano. O 3º ano foi sem dúvida o pior ano para mim, foi o ano em que eu fiz a ablação, foi o ano em que eu levei com isto tudo e não conseguia gerir nada e lá está, foi muita informação. E toda esta história serve para vos dizer que realmente sim, eu tenho um problema de saúde. Sim, ele fez-me passar pelos piores momentos da minha vida, mas sim, eu consegui ultrapassá-lo e eu acreditava mesmo que não ia acontecer. Houve uma altura, como vos disse, que eu tinha a certeza, aliás, que eu não ia ultrapassar isto. E não é o fim do mundo. Quando nós temos problemas, nós achamos sempre que são o fim do mundo, mas não foi de todo o fim do mundo, muito pelo contrário. Devo-vos dizer, e a sério, não digo isto porque fica bonito dizer ou porque é uma história tão bonita, não, isto é tipo a história mais sincera que eu já contei na minha vida e eu nunca poderia mentir acerca deste assunto porque isso era desrespeitá-lo e este assunto tem uma enorme importância para mim. E de facto, foi nesta pior fase que eu vivi os momentos mais felizes da minha vida e foi nesta pior fase que eu descobri quem realmente estava do meu lado para me apoiar, porque como vocês imaginam, muita gente se afastou, porque nem toda a gente lida bem com uma amiga ou uma pessoa que está constantemente a sentir-se mal e a fazer passar vergonhas, não é? Porque eu às vezes estava no bar e lembrava-me, agarrava-me a alguém e dizia, eu não me estou a sentir bem, ajuda-me, tipo, o meu coração, e as pessoas assustavam-se e muitas afastaram-se. E se, por exemplo, eu não tivesse passado por isto, eu estou sempre a mexer no cabelo, mas é porque ele nunca me parece que está bem. Se eu não tivesse passado por isto, eu, por exemplo, não seria tão amiga e tão chegada à Alexa Fiera, por exemplo, que foi, sem dúvida, uma das pessoas que era minha amiga antes de eu ter problema, mas que depois de eu ter problema esteve lá para tudo o que eu precisei, tudo. Não houve momento em que ela me falhasse. Ela era minha colega de casa e ela dizia, Maria, se precisares que eu durma contigo, se precisares que eu vá contigo, se precisares que eu faça contigo, se precisares de agarrar a minha mão, se precisares de me dar um estalo, se precisares de alguma coisa, eu estou aqui, por favor, eu quero ajudar-te. A minha família, coitados, eles estavam tão preocupados comigo que falavam comigo quase todos os dias, ou seja, eu fiquei muito mais ligada à minha família nessa altura, os meus avós, as minhas tias. E pronto, foi uma fase muito má, mas que realmente me trouxe muita coisa boa. E eu própria acho que era muito, mas muito mais infantil antes deste problema de saúde. Eu acho que agora sou uma pessoa muito mais adulta, muito mais esclarecida, muito mais otimista ainda do que eu era, ou que eu achava que era. E de facto este problema foi um problema, uma coisa muito chata, mas que no fundo só serviu quase para coisas boas.
E por isso eu quero vos dizer, se vocês estiverem a passar por uma situação muito chata, tanto a nível de saúde, como a nível de amores, como a nível do que quer que seja grave, que vos faça ficar mal, primeiro pensem sempre que nunca é tão grave como parece para nós, nunca. Comparem sempre tipo os vossos problemas com os das outras pessoas e as coisas vão parecer mais softs. Eu fazia isso imensas vezes, eu pensava, bolas, tu tens 20 anos, tens uma taquicardia que nem sequer é assim tão perigosa e ficas dessa maneira. Uma pessoa que descobre que tem um problema sério de coração, então não vive. Tu tens que, pelo menos em respeito a essas pessoas, manter-te firme, raios, porque se elas conseguem, se uma pessoa com cancro consegue enfrentar o dia todos os dias, tu tens que conseguir enfrentar, tu tens uma vida inteira pela frente e não é esta atitude que tu queres ter. Essa é sem dúvida das primeiras lições que eu tirei disto e que espero que ninguém precise passar pelo que eu passei para tirar. A segunda é que o tempo cura tudo, e esta frase pode parecer a frase mais clichê do mundo, e talvez seja, mas como todas as frases clichês tem a sua verdade. E esta frase é muito verdadeira, é muito é curta, grossa e sábia. O tempo cura tudo, o tempo cura mesmo tudo. O que hoje parece uma coisa muito má, amanhã vai parecer muito mais soft. E finalmente, se vocês estiverem de facto a passar por uma altura difícil, se vocês não virem a rumo, se vocês virem que as pessoas à vossa volta estão a sofrer por vossa causa, não se sintam culpados, porque isto não se controla. Havia muita parte que eu podia controlar, que era a parte psicológica, mas mesmo essa não é fácil de se controlar. E na altura eu não queria tomar medicação dos ansiolíticos para a cabeça, não é? Eu não queria tomar medicação porque pensava, isto vicia, são coisas que fazem mal, até que realmente fui a uma psiquiatra muito sábia, que foi a que me acompanhou durante todo o processo, que me disse, Maria, nenhum medicamento te vai fazer o mal que a ansiedade que tu tens neste momento te faz, porque a ansiedade que tu tens provoca o teu problema de coração, e o teu problema de coração pode realmente ter alguma consequência grave em ti, não é? Apesar do problema não ser assim tão grave e de não ser maligno, há sempre probabilidade de acontecerem coisas más. E de facto essas palavras valeram ouro para mim e foram verdade, porque eu acho que até hoje, sem aqueles medicamentos, eu não tinha conseguido. Hoje eu já não estou quase a tomá-los, estou mesmo, só tomo muito raramente e no fundo... E no fundo isto foi a minha recuperação. No dia da manhã, se Deus quiser, não vou precisar deles nunca mais. E consegui ultrapassar isto, já não me sinto mal há 2 anos, mesmo que me sinta mal amanhã. Eu sei como lidar com isso, sei como aceitar isso. E não há nada que me deixe mais feliz nesta vida do que saber que foi realmente até agora a pior fase de sempre, mas consegui ultrapassá-la. E se vocês estiverem então a passar por uma fase difícil, acreditem, há sempre luz ao fundo do túnel. Às vezes a gente não vê porque fecha os olhos, mas basta a gente querer abrir os olhos e abri-los e olhar bem, há sempre luz ao fundo do túnel, há sempre pessoas prontas para nos ajudarem, há sempre coisas boas que vão fazer valer a pena nós ultrapassarmos os problemas. Está desmistificado o problema, como é que se diz? Está desmascarado, é isso, está desmascarado o problema, está desmascarada toda a situação, já não precisam de pôr mais comentários em todo lado a dizer mas qual é a tua verdade de saúde, mas o que é que se passa, mas o que é que não sei o quê. E por fim, para terminar assim o vídeo, um grande obrigada pelo vosso apoio aqui no canal, um grande obrigada por todos os que somos, por tudo, porque sem vocês eu também não tinha conseguido. Foi fazer vídeos para vocês e o facto de vocês me darem feedback e o facto de vocês assistirem aos meus vídeos que fez com que eu me distraísse um bocadinho de todo este problema e que fez com que de facto eu conseguisse ultrapassar e hoje estivesse aqui de novo, feliz e contente e pronta para vos ajudar com qualquer coisa que vocês tenham também, se precisarem de mim. Eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram já sabem aquilo que têm a fazer. Ponham o vosso like, deixem um comentário se assim o quiserem e não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não forem subscritos. Um beijinho muito grande e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!